Irmãos, queridas irmãs, então, se não der para gravar mais esse vídeo aqui hoje, nós vamos gravar mais um sem ser esse, mas vamos terminar esse tema, porque o próximo tema é os cometas. Então, esse vídeo é o número 225, esse vídeo. A questão é de número 26, a Gênesis capítulo 6, e o próximo tema é os cometas. Mas antes de tratar do assunto os cometas, nós vamos ter que voltar na página anterior para a gente ler um rodapé de Allan Kardec. Mas vamos dar sequência aqui na questão de número 26, que é os satélites. Então, Galileu aqui continua dizendo assim, ó: o número e o estado dos satélites de cada planeta, né, tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Então nós temos que entender isso, que por mais que todos os planetas, todos os satélites, todas as galáxias são oriundas de um mesmo princípio, que é a matéria primitiva cósmica universal, né? Ou por outros também, fluido cósmico universal. Nós temos que entender uma coisa, que na matéria primitiva cósmica universal existe todos os elementos condizentes às necessidades evolutivas de todos os sistemas evolutivos, né? Então, nós temos que entender que da mesma forma como o nosso satélite ele foi formado, outros satélites que circundam outros planetas no nosso sistema solar e até mesmo na nossa galáxia, Via Láctea, e também nas outras galáxias pelo universo afora, são diferenciados de acordo com o nível evolutivo dos seres condizentes às necessidades, né? Porque dizer a você, por exemplo, que é o mesmo caso, Marte é habitado. Mas como nós já dissemos aqui, a respeito do raio-x, o raio-x ele consegue fotografar apenas os ossos, o esqueleto humano. Devido à evolução da astronomia aqui na Terra, os telescópios conseguem registrar também apenas os esqueletos dos planetas e não registrando o corpo do planeta. Porque o corpo do planeta encontra-se numa outra dimensão. Agora, é preciso entender que esse corpo do planeta que encontra-se numa outra dimensão, devido ao nível evolutivo daqueles seres. Mas é de extrema importância entender isso, que esse corpo condizente às necessidades desses seres que habitam esses planetas, né, noutra dimensão, o princípio é o mesmo.
da matéria primitiva, cósmica, universal. Todos saíram da mesma... Eu vou usar esse termo assim. Todos saíram da mesma fonte. Só que matérias modificadas, condizentes à necessidade evolutiva de cada qual. Olha só para você ver aqui, ó. Na questão de número 26, o número e o estado dos satélites, né? O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado, de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Agora, por que variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram? Por que de acordo com as condições especiais? Que de especial eles possuem que a nossa luazinha aqui, coitadinha, né? Venerada e amada, né? Reverenciada por muitos na terra e por Francisco de Assis, que a considerava, né? E a denominava de Irmã Lua. Que esses outros têm que a nossa luazinha não tem, né? Então, de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro. Olha só, já começa a complicação. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte. Só que isso é relativo. Espera lá, nós vamos terminar, mas nós vamos voltar aqui, né? Ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Só que, veja bem, aqui, naquela época, Galileu, ele disse que Mercúrio, Vênus e Marte não possuíam satélites naturais ou satélite natural. Mas acontece que na nota de rodapé aqui embaixo, se você descer na nota da editora, a editora diz assim: em 1877 foram descobertos 2 satélites de Marte, que significa Phobos e Deimos, né? Phobos e Deimos. Foram descobridos 2 satélites de Marte. E Galileu disse que Marte, ele não formou, só que aí que está a diferença. Porque se nós pararmos para analisar, Marte de fato, olha só para você ver como são as coisas. Por mais que a astronomia descobriu 2 satélites natural em Marte em 1877, que é Phobos e também Deimos. De fato, Marte não produziu esses 2 satélites.
Porque vamos recapitular. A Terra, ela do teu hemisfério... Nossa, agora me falha a memória. Bom, a Terra, ela... Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. A Terra, ela gerou a Lua. Marte não gerou luas nenhuma. Marte não gerou satélites nenhum. Só que o sistema lá é outro. Nós temos que entender que o sistema da Terra é um. O sistema em Marte é outro. No entanto, os astrônomos, eles não acreditam que esses dois satélites tidos e considerados satélites de Marte, eles não consideram eles não respeitam muito esses dois satélites natural de Marte, como sendo luas de Marte, devido a massa muito pequena para ser considerado um satélite, para ser considerado uma lua. Então, eles acreditam, os astrônomos, eles acreditam, só que isso é ignorância. Eles acreditam, não, isso já não é ignorância, desculpa. Eles acreditam que esses dois satélites de Marte seja dois asteroides que, ao passar-se, né, nas proximidades da gravidade de Marte, foi atraído, né, e passou a circundar Marte. Tá certo os astrônomos? Sabe por que tá certo? Um ponto para os astrônomos. Porque Galileu disse que Marte não gerou como a Terra gerou satélites. Nós temos que ficar muito atento a essas pegadinhas. Marte não gerou satélites como a Lua gerou, como a Terra gerou a Lua. Então Marte, ele atraiu dois asteroides imensos, mas que os astrônomos não acreditam como sendo luas, porque uma que não tem forma de lua e outra porque encontra-se na gravitação, na gravidade, pela gravidade, a gravidade da órbita de Marte, circunda Marte. Só que é interessante, os arquitetos siderais e os ministros de Deus condicionou Marte a ser desta forma, que asteroide viesse e se alojasse na gravidade, na órbita da gravidade de Marte. Até porque nós temos conhecimento de que essas duas luas de Marte são habitadas. Olha só para você, a doutrina espírita é terrível, gente. Gente, não tem 1 milímetro nos universos vago que não seja habitado. Então essas duas luas de Marte, elas são habitadas.
igual Marte. No entanto, existe, eu sei, por outras fontes nas escolas, na espiritualidade, eu sei que existe tour de Marte a estas luas. E destas duas luas, a Marte. Então, turismo. Então, existe seres que saem das luas, né, que é Phobos e Deimos, saem das duas luas, vão para determinados cursos, estudos em Marte. E também existem seres que saem de Marte e vão para Phobos e Deimos, que são as duas luas. Então essas duas luas são habitadas. Então os astrônomos, eles só erram em considerar esses dois corpos como sendo asteroide, que não estão errados também não, porque tudo é asteroide, só muda o volume e a massa. A gente precisa entender isso, mas, né, à luz da doutrina dos espíritos, eles só erram nesta questão de achar que são dois asteroides, e não são dois asteroides. Ali foi agregado pelos arquitetos siderais e pelos ministros do Criador esses dois asteroides, que na verdade são duas luas. Agora, olha só para você ver. Mercúrio, né? Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte. Nenhum deram. A Lua deu, né? Ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Então eu tive que anotar aqui porque é muito satélite. Olha só para você ver. Saturno possui 82 satélites. Que, simplificando, 82 luas. Só que pelos astrônomos, parece que eles de 82 luas, eles consideram apenas 53. Olha que maravilha! Saturno com 82 luas. Jesus, esconde o menino Jesus embaixo da cama. Que maravilha, que nós já nos maravilhamos com uma lua. Agora, por que lá 82 luas? Aqui só uma, tadinha. Mas você observa que aqui ela faz o serviço de milhões. Dá conta do recado. Tá? Não sei quantos 1.000 quilômetros de distância, dá 300 e quase 350 mil quilômetros, mas ela dá conta do recado. Ela manda na Terra. E se ela quiser acabar com a Terra, ela acaba também. Isso é preciso dizer. Mas é interessante, já tem agora Júpiter. Se você acha que Saturno, né, é um majestoso com 82 luas, né? E Júpiter, 95 luas, 95 satélites, que os astrônomos não aceitam todos como satélite natural, e sim asteroides que, devido
a lei da gravidade, né? A gravidade, né? Então atraiu certos meteoros muito grandes, mas não é não. Não é não. Isso aí são teorias deles. Achismo, né? Porque tem tudo é necessário. Nós não sabemos as leis que regem Júpiter, Saturno, em questão de necessidade da energia destas luas, do magnetismo destas luas nestes planetas devido ao nível avançado, evoluído deles lá. Agora, nós sabemos que o planeta Júpiter é o maior planeta no nosso sistema solar e que ele é gasoso. Agora, é gasoso a atmosfera. A superfície é gasosa. Agora, o núcleo de Júpiter, ele é sólido. Eu não sei se a astronomia já descobriu isso. Se não descobriu, vão descobrir. O núcleo de Júpiter é sólido. Gasoso é apenas o externo. Isso não se discute. Então, e o nível dos seres que lá reside? Agora, o mais interessante também é que em Júpiter, essas 95 luas de Júpiter e essas 82 luas de Júpiter são habitadas. São habitadas por seres iguais ou semelhantes aos que residem em Saturno e em Júpiter. Ora, gente, digam o que quiser, é um direito de todo mundo. A Lua nossa é habitada. Ah, mas ninguém nunca viu gente lá. O telescópio ele fotografa e filma só o esqueleto da Lua, mas não consegue fotografar o corpo da Lua que encontra-se em outra dimensão. Chico Xavier é quem disse isso. Não sou eu, não. Assista. Pinga Fogo, de 1971. E também Pinga Fogo, de 1972. Que você vai... Assiste todos os dois programas. Que você vai deparar com um momento em que Chico trata dos habitantes da Lua. Agora, Chico dizendo, tem que se respeitar. Tem que se respeitar. Porque Chico não é qualquer coisa, não. Chico é grande. Chico levou com ele muito mais conhecimento do que deixou aqui na Terra. Alguma coisinha ele revelou aqui, revelou ali. Então, aqueles, né, com os olhos da alma, que conseguiu captar isso, captou. Os que não, perderam a oportunidade. Ele disse que a Lua é habitada. Olha só para você ver. Ele disse que a Lua é como se fosse uma região em que todos os espíritos, para se reencarnar aqui na Terra, passa-se pela Lua, se preparam lá na Lua, lá são preparados para depois reencarnarem aqui na Terra. Disse Chico que não se reencarna aqui na Terra se não passar pela Lua
e lá ser preparado para depois reencarnar aqui. Agora, você quer me desmascarar? Assista Pinga Fogo de 1971 e de 1972, mas assista do começo ao fim. E anota isso que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo não é meu, não é nosso, é de Chico. E dito por Chico é a mesma coisa que dito por Allan Kardec, por Galileu Galilei. Tem que ser respeitado, né? Então, então nós já tentamos esclarecer aqui a respeito de Saturno, de Júpiter, né? Então, olha só, Júpiter, 95 luas, todas habitadas. Saturno, 82, todas habitadas. Marte, 2, todas habitadas. Agora, dizem que Mercúrio e Vênus, né, não tem lua. Não sei até que ponto podem afirmar isso. Até porque todo dia as ciências, a astronomia aqui na Terra, ela está modificando as histórias porque elas são surpreendidas por coisas diferentes que elas se equivocaram. Vamos para mais um vídeo.